life, I'm so much better. You thought that I'll be weak without you, but I'm stronger. Thought that I'll be broke without you, but I'm richer. Thought that I'll be sad without you, I'll have harder. Thought I wouldn't grow without you, but I'm wiser. Thought that I'll be helpless without you, but I'm smarter. Thought that I'll be stressed without you, but I'm chilling. Thought I wouldn't sell without you, so 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. Thought that I'd be broke without you, but I'm richer. Thought that I'd be sad without you, I'll have harder. Thought I wouldn't grow without you, but I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. Thought that I'd be stressed without you, but I'm thrilling. Thought that I'd be sad without you, so 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. I'm a survivor. Cantora e compositora Yasmin aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente escuta mais desse repertório, conversa com ela e vamos falar com vocês que nos acompanham aí em casa, amigos internautas também, ou que nos veem pelo nosso Google, né? Google Play aí disponível também para todo mundo. O aplicativo tá na mão aí, TV Terra Viva. Vamos falar? 11942589183. Nosso tema principal do dia, reforma da Previdência, impacto na economia, impacto nos mercados, impacto no nosso agronegócio brasileiro. E daqui a pouco também tem um panorama aí completo sobre a situação da agrometeorologia impactando de fato aí em diversas safras, né? E claro, como é que isso se deu e por que se deu também. Vem pra cá então no 11942589183. Começo com o nosso querido telespectador, sempre lá de Presidente Prudente, nos acompanha pela internet. Gilmar, obrigada pela companhia e audiência aí, vendo o principal assunto e tema relevante aí do dia. 67, pessoal do Centro-Oeste aqui do país. Obrigada, Marli, pela companhia, pela audiência. Bom dia, Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. Coloque aí minha foto para concorrer à caneca. Tá na concorrência. 14, Rick, lá de Ribeirão do Sul, aqui com a gente. Pegou a foto lá que a gente divulga nas nossas mídias digitais. Obrigada pelo carinho e audiência também. Vamos ao 14. Pessoal aqui com a gente. Bom dia, Renata. Olha, sobre reforma política, eles precisam fazer também algumas coisas, né? Análise aí de Marcos de Jaú, do interior de São Paulo. Obrigada, Marcos, pela companhia e audiência. 12. Bom dia, Renato. Olha, essa foto do Danilo de Pinheiro Machado merece uma caneca. Ficou demais. Pois é, tá na nossa concorrência. 19. Vamos lá para Rio Claro. Francisco e Priscila aqui com a gente. Renata, ligadinhos em você. Bom dia. Ótimo dia. Obrigada pela companhia, por estar sempre aqui em nosso programa. 33, pessoal de Minas também ligado aqui com a gente. Camila Cassiano e Alex Batista com os cavalos azuis, Periquito, lá de Minas Gerais. Tá aí essa terra linda, essa terra bonita, mandando essas imagens lindas, né? Desse Brasilzão aqui pra nós. E agora, gente, é o seguinte, muita gente aí de olho, né, sobre a questão, a análise da agrometeorologia, conforme o que está impactando várias safras, né? E realmente o que a gente observou foi o fenômeno El Niño, esse fenômeno que realmente ele está um pouquinho mais fraco, porém impactou significativamente, trazendo algumas geadas, né, conforme a gente observou, e aí afetando produções de hortaliças, produções de café. Inclusive, estava conversando há pouco com um importante produtor de café da região de Minas Gerais,
lembrando que ontem e hoje acontece em Campinas, no interior de São Paulo, o principal Fórum Mundial de Produtores de Café, que discute temas importantes sobre o futuro dessa cultura. E é claro que a gente vai trazer essa previsão, esse detalhe, o que é o El Niño, como é que ele está impactando aí na nossa safra, na agricultura, com a Amanda Souza, agrometeorologista da SOMAR. Vem pra cá, Amanda! Super esperada hoje. Bom dia, bem-vinda. Tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Realmente a gente fala, né? Claro, detalhe, traz esses assuntos que impactam a vida de quem está no dia a dia, no campo, no dia a dia da produção. E realmente o que aconteceu semana passada aí nos últimos dias foram bastante impactantes, influenciaram muito, né? Várias culturas. Eu estava lendo que o CPEA, inclusive, está fazendo e trazendo uma análise em relação à cultura do café, o que e quanto impactou isso em relação à geada aí nas regiões produtoras. E aí a gente tem dois cenários. Temos culturas que foram muito impactadas com a geada e, por outro lado, esse clima bastante frio e intenso favoreceu algumas culturas, principalmente no sul do país. O que a gente pode dizer, né? Estamos aí no final do fenômeno El Niño. E El Niño geralmente não baixa tanto as temperaturas e a durabilidade é menor do que o Laninha. Mas o que aconteceu? Olá, bom dia. Exatamente. A gente ainda está nessa influência do El Niño. O El Niño realmente está terminando. O El Niño é aquele aquecimento do Pacífico e normalmente o El Niño provoca temperaturas mais elevadas e não essa queda acentuada na temperatura como aconteceu. Agora, o que a gente está acompanhando é que como o El Niño é um fenômeno fraco, isso desde quando ele foi classificado, meses atrás, é um El Niño fraco, então não impede esse avanço de massas de ar frio. Normalmente, isso a gente até está considerando na média, o inverno está com temperaturas mais altas do que no ano passado, que era o Laninha, que deixa as temperaturas mais baixas. Mas como o fenômeno é fraco, a gente consegue sim esse avanço das massas de ar polar e a gente teve esse frio intenso nos últimos dias. Já vale ressaltar que foi uma intensa massa de ar polar que avançou, a mais intensa desde 2013. Ou seja, há 6 anos não tinha um frio tão intenso assim. Há 10 anos não tinha essa geada, principalmente em áreas produtoras de café no sul de Minas Gerais, como o que foi registrado. Então, realmente, um frio bastante intenso. O El Niño está terminando. Na verdade, várias bolhas de ar frio já estão ressurgindo no Pacífico e aí a gente está já num período de transição. Né? O El Niño, ele ainda está configurado, a atmosfera ainda responde como El Niño, mas já estamos aí na fase de transição, isso falando da temperatura aqui do Pacífico. A gente analisa principalmente aqui o Pacífico, quando a gente vai falar de El Niño, vai falar de Laninha, a gente vê a temperatura do Pacífico, então a gente vê nessas áreas aqui em laranjinha do mapa, é a água mais aquecida, mas a gente vê que em várias áreas aqui do Pacífico já tem bolhas de ar frio, de água fria já ressurgindo, então já está nesse período de transição até o final do ano. Realmente a gente já tem a expectativa até de uma fase fria. A gente ainda não vai falar o nome Laninha, mas até o final do ano... No fim do ano começa a aparecer esses sinais do Laninha. Do Laninha, exatamente. Já estaremos aí na fase fria, então o El Niño já aí bastante terminando mesmo essa fase de transição. E aí a gente tem que ver o que esperar dessa fase fria. Então a gente trouxe alguns mapas, o outro gráfico aqui também mostra, esse aqui é o Ninho 3-4, que é o Pacífico Central. Então mostra esse aquecimento, que antes era a configuração do El Niño, e aqui a gente já está nessa fase aqui de temperaturas mais baixas, a fase fria, então esse período de transição. A gente tem o 1.2 também. O outro gráfico mostra o Pacífico Leste, que é o que fica mais próximo aqui do Brasil. Então, a gente também vinha da fase quente e aí agora também no período de transição a fase mais fria, mostrando aí esse avanço, essa espera do Laninha até o final do ano. Então, o que aconteceu nesses últimos dias? Eu trouxe um mapa aqui que mostra o registro das temperaturas. Aonde essa massa de ar polar chegou, aonde foram aqui, né? essas temperaturas mínimas registradas. Então, Renata,
Renata, principalmente nessas áreas em roxo do mapa, foram áreas que registraram temperaturas abaixo dos 4 graus. Isso aqui é uma média, principalmente aí do final de semana, abaixo dos 4 graus. Tivemos várias localidades com temperaturas negativas. Então, de modo geral, em toda essa área roxa, temperaturas abaixo dos 3, 4 graus. E isso já configurando a possibilidade da geada. E realmente tivemos muita geada, tudo no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, atingiu várias áreas produtoras. Eu trouxe também um panorama, o que será que foi atingido? Então, principalmente vamos falar... a geada. Exato, vamos falar da parte que atingiu, que os produtores ficaram assim, olha, realmente eu tô querendo saber o que eu vou fazer agora, principalmente aqueles que não têm o seguro, né? Isso é muito importante a gente falar, porque aí acaba perdendo realmente a produção, a plantação. Então a gente vem aqui por culturas, né? Detalhe para nós, começamos aqui pela cana, na região de Rio Brilhante, ali Presidente Prudente, interior de São Paulo. Olha só, Renata, aqui é só para ilustrar mesmo, eu trouxe alguns municípios que registraram as temperaturas baixas, registraram a geada e algumas culturas. Claro que não foi só de forma pontual em Rio Brilhante, a cana-de-açúcar também, mas de modo geral eu trouxe alguns exemplos de onde foram registradas. Então, por exemplo, Rio Brilhante a gente teve temperatura negativa, atingiu sim a cana-de-açúcar, e também Presidente Prudente teve geada em áreas produtoras de cana-de-açúcar. Agora, continuando falando aqui do Sudeste, o café, que era a maior preocupação, será que esse frio avançava no Sudeste? Será que fica só no Sul? Então, realmente, a massa de ar polar avançou, derrubou as temperaturas, a gente já estava nessa expectativa, já estava mostrando esse cenário, alertando os produtores, mas realmente o frio chegou e provocou geada tanto no sul de Minas Gerais como também no Cerrado. Então, tivemos registros até de temperaturas negativas, esse registro de geadas. Mas falando do café, a gente tem que ressaltar também que as áreas mais afetadas foram aquelas de mais de 1.000 metros de altitude. Tivemos também bastante queimado, principalmente cafés mais novos, né, as lavouras mais novas. E o que isso acontece? Vai afetar lá na frente. A próxima safra pode ser afetada por conta dessa geada em áreas produtoras mais novinhas. Agora, falando do Paraná, tivemos também geada no trigo e no feijão. Falando do trigo, principalmente, a gente teve essa geada porque o Paraná está em fase mais avançada, já está em fase de espigamento, eles plantam mais cedo, então a lavoura já estava mais avançada e aí a geada comprometeu bastante lavouras de trigo. Mas a gente não pode dar só notícia ruim. Sim, vamos dar as notícias positivas também. Só vou fazer aqui uma pausa rapidinho para ver se a gente consegue o contato do produtor rural Fernando Barbosa. Temos ele na linha, Flávia. Estamos aí aguardando, então, que ele me mandou aí muitos registros, tá? De geadas que realmente afetaram aí as plantações, os cafeicultores, conforme a Amanda colocou aqui, principalmente aqueles que estão em altitude aí muito mais elevada. Tô online aqui com ele, falou que é só ligar que a gente já coloca ele ao vivo aí para todo o Brasil para explicar isso pra gente mostrar aqui até para entrar junto com a articulação da cultura do café, tá bom? Ele e a Postos, estamos aqui também pra gente detalhar mais isso em relação ao que aconteceu com a cultura do café. E aí a gente vem aqui pra parte, digamos, não tão ruim, digamos assim, parte boa, né? Porque teve parte boa dessa geada, beneficiando culturas como o trigo no Rio Grande do Sul e a maçã em Santa Catarina. Exatamente. O frio veio, trouxe bastante preocupação para produtores no Centro-Sul, mas a gente tem que pontuar também o lado bom desse frio intenso. Por exemplo, o trigo é sim uma lavoura que gosta do frio, que precisa das baixas temperaturas, principalmente no início da lavoura. Então, por que o trigo no Paraná foi afetado e no Rio Grande do Sul, que é mais lá embaixo, é mais perto da massa de ar polar, não foi? Por conta da fase da cultura. Então, como esse já estava mais avançado no Paraná, foi afetado. Agora, o trigo no Rio Grande do Sul começa o plantio mais tarde, a lavoura ainda estava muito novinha, então o frio é benéfico nesse início da lavoura. E a maçã também, né, as macieiras precisam também de temperaturas baixas e foram beneficiadas em Santa Catarina, Renata. Perfeito. E agora falando um pouquinho, né, tá todo mundo também já na expectativa para a safra de grãos, né, início de setembro, aí quando termina o vazio sanitário e realmente começam os plantios. Como é que está essa previsão, essa projeção para o mês de setembro? Muita gente acaba fazendo essa plantação tardiamente, aí começa uns 15, 20 dias posteriores, né, devido à questão do clima. Qual a expectativa mais ou menos para setembro, vocês que têm essa previsão estendida?
Olha só, aqui tem alguns mapas que mostram ainda, né, a temperatura do Pacífico. A gente ainda vai acompanhando porque o fenômeno que mais manda no clima é o Ninho, Laninha. Então a gente vai acompanhando até o final do ano. Nesse período de transição, que aí vai pegar agosto, vai pegar setembro, a gente ainda não descarta o risco de frio tardio. Então, principalmente produtores do Planalto do Paraná para baixo, ainda pode ficar em alerta, ainda tem a possibilidade de geada, eventos de geada, de queda acentuada na temperatura, isso pelo menos até meados de setembro. Então, nesse período de transição, ainda vai manter essa média de temperaturas mais altas durante o inverno, em grande parte do centro-sul, mas tem essa possibilidade de eventuais ondas de frio que pode derrubar a temperatura. E agora, mais estendido ainda, Renata, para o final do ano a gente comentou que a gente está esperando a fase fria, né? Sim. A possibilidade da laninha e o que isso impacta, o que realmente impacta. Ah, vai ter uma fase fria, vai ter um laninha e o que isso traz para o produtor. Então, se realmente confirmada essa fase fria, os modelos estão apostando fortemente nisso, a gente pode ter estiagem, principalmente no sul do Brasil, no final do ano, verão. Então, a safra de verão pode ter aí um tempo mais seco, isso pode prejudicar os produtores no sul do Brasil. Agora, sudeste, centro-oeste, Mato Piba vão ser beneficiados por essa fase fria, tem o período mais úmido, isso vai se concretizar. Então, a gente tem mais chuva para essa safra de verão nessas áreas mais ao norte aí do Brasil. Excelente análise. Em outras oportunidades, a gente com certeza vai trazer a Amanda aqui, Souza, para falar com vocês dessa agrometeorologia, meteorologia aí específica para as regiões, para as safras, para as culturas. Todo mundo quer saber como está o andamento da safra e que, de certa forma, claro, está diretamente ligada à questão do clima. E o clima impacta sim na produtividade, impacta nos seus negócios, impacta na rentabilidade, mexe com os mercados também. Muito obrigada. Deixa o seu contato, como é que faz para te localizar, Amanda? Olha só, no Instagram é amanda.souza, é só procurar, Somar Meteorologia também consegue me encontrar. Então, a gente está sempre ligado aqui no Terra Viva, trazendo a previsão, é só acompanhar com a gente. Tá ok, então, muito obrigada, obrigada sempre pela Somar, tá bom? Continue aqui comigo. Vamos aqui curtir mais o som da Yasmin aqui com a gente. Yasmin, vamos falar agora um pouquinho, né, do seu trabalho nas redes sociais. Como é que você desenha isso? Então, nas minhas redes sociais, eu acho muito importante ficar bem próxima do público. Então, eu costumo compartilhar com as pessoas o meu dia a dia, né, porque a gente faz o lançamento e às vezes as pessoas não sabem tão bem do processo, né? O que leva a ter toda a música prontinha, clipe pronto, sessão de fotos prontas. Então eu gosto de mostrar esses bastidores e também gosto de cantar um pouco lá, cantar músicas de outros artistas, como eu estou fazendo aqui hoje. E vou mostrando um pouco desse dia a dia meu, que é só música. Esses bastidores realmente é o que o pessoal gosta de ver, né? Eu percebo aqui, às vezes, viu, Amanda? A gente tá aqui ao vivo sempre e tal. O que acontece? Às vezes a gente posa aquela foto bacana, legal, e aí quando você coloca um imprevisto, um improviso, isso dá muito mais certo, as pessoas ficam mais engajadas, essa real life, né? A vida real, ela chama muito mais a atenção. Eu acho que a galera se identifica bastante e acaba tendo mais liberdade para interagir mais, né? É mais verdadeiro, mais cru, e a galera gosta realmente disso. Entendi. Agora vamos do que, então? Então, agora eu vou fazer um cover da Isa, que é uma cantora que eu admiro muito. Sim, a gente conhece. Da música Dona de Mim. Maravilha! Som, sucesso e talento com a cantora Yasmin. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. E pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não.
jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar. Eu sei que um dia eu chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Ah, 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 ei, ei, ei. Ah, 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 ei, ei, ei. Ai, ai. Ah, 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 ei, ei, ei. Ah, 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 ei, ei, ei. Ah, já não me importa a sua opinião. O teu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho.